Como é o nome da música lá que você falou? La Tortura. Como é o nome? La Tortura. O que aconteceu ontem na sua vida? Teve show lá em Saquarema. A Shakira tem a participação do Alejandro Sanz. Só La Tortura. Nesse caso, participação do Vasco. Shakira Fute Vasco. Eu acho melhor a gente falar agora nesse programa. O Vasco ficou no empate com o Sampaio Correia e vai decidir a classificação do Carioca nos clássicos das rodadas finais. Com o pai em campo, o Vasco teve a primeira oportunidade. O jovem da base, Zucarello, tem a chance de mostrar o seu talento e leva a perigo. Cair também chuta de fora da área, mas nada de gol. O Sampaio Correia também chega perto. Segundo tempo e o time de Saquarema arrisca, mas nada que assustasse nos dois lados. Na melhor chance do Cruz Maltino, a bola bate em todo mundo e fica para Jean Davi soltar essa bomba para a ótima defesa do goleiro do Sampaio. Final, Vasco 0, Sampaio Correia também 0. Um empate que não ajuda o Cruz Maltino. Você já viu um VT tão curto na sua vida? Esse VT Sabe o que é? foi mais rápido do que o meio campo do Vasco. Não tinha melhores momentos, né? Então, olha, todos os lances do jogo estavam neste VT com menos de que... Quantos tinham VT? 1,5? 42 segundos. Menos que um Reels do Instagram. Oh, Vene Casagrande. Um story. Que isso? Olha, ontem realmente eu comecei, eu botei, sentei pra assistir o jogo e eu não aguentei, fui viver minha vida. Eu fui viver minha vida. Eu fui arrumar a mochila das meninas, quando eu me via, eu vou ver o jogo de novo. Eu sentava e não aguentava, era uma coisa assim que tava me dando agonia, Lucas Pedro. Foi um jogo feio, hein? Olha, eu costumo dizer que a regra do Campeonato Carioca é você ver partidas ruins e você pensar que você está desperdiçando 90 minutos do seu dia. Assim foi no sábado no Fla-Flu, assim foi no domingo Madureira e Botafogo e assim foi pior ainda em Vasco e Sampaio Correia. E obviamente Sampaio Correia não tem nada com isso, teve um ótimo resultado, conseguiu empatar com o Vasco dentro da sua casa, chegou a 13 pontos, vai chegar nas rodadas finais tendo condições inclusive de se classificar para as semifinais, e a situação do Vasco ela fica cada vez mais preocupante. Obviamente não é por conta do Campeonato Carioca em si, e nem pelo desempenho, o início de temporada, trabalho de apenas um mês do Carille, que foi muito mal coletivamente ontem, não só coletivamente, mas também individualmente. Se o Vasco fez boas partidas contra Madureira e Portuguesa, ele fez partidas horríveis contra a Volta Redonda, Fluminense e dessa vez contra o Sampaio Correia, eu começo a me preocupar com a classificação para a Copa do Brasil em 2026, porque nada garante que o Vasco vai conseguir essa classificação pelo Campeonato Brasileiro, que é uma possibilidade, mas seria mais fácil pelo Campeonato Carioca. E a gente está começando a ver que o Vasco vai ter Flamengo e Botafogo. Nada garante, principalmente com o futebol pobre que o Vasco vem jogando, que o Vasco vai conseguir pelo menos pontuar contra essas duas equipes. Simplesmente o atual campeão da Libertadores e também o Flamengo, que dispensa comentários em relação à qualidade do seu elenco. Então assim, cara... Você achou o estádio ruim? Primeira o vez gramado horroroso. Primeira o estádio, vez que não. um time... Como é o nome do estádio? Lorival. Lorivalzão, eles chamam. É a primeira vez que, quando o Sampaio Corrêa sobe em 2023, eles precisam reformar, né? Sim. E é a primeira vez que um clube de maior investimento aí do Rio joga no Ter um Lorivalzão. estádio fora do Rio não é um problema, Fernanda. Pelo contrário, eu acho que essa é uma característica interessante pro futebol carioca. Por quê? Porque aí você começa a nivelar, o time pequeno joga em casa e tudo mais. O problema é o gramado, cara. Era um pasto, era mais um pasto do Campeonato Carioca, mas isso também não anula o fato do futebol do Vasco ter sido horroroso. Não é só também a falta de pontas, que é um grande problema da diretoria. A gente está no dia 11 de fevereiro e eles não conseguem ter a mínima competência de entregar pontas para o time do Carille. O Vasco, na grande verdade, não deveria ter dificuldade para ganhar do Sampaio Corrêa fora de casa. Esse é o normal. O Campeonato Carioca, o time grande tem que dominar o time pequeno. Então assim, cara, foi o que a gente conversou aqui. Cansativo, lento, desgastante. O Campeonato Carioca cada vez mais ele vai ficando pior. O Vasco vai corroborando para isso também, porque é um time que apresentou um futebol pobre, vergonhoso ontem e é cansativo, cara. É muito cansativo. Terça-feira tem jogo contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil e aí sim que me preocupa. Não é o Campeonato Carioca, não é nem o clássico contra o Flamengo que eu tô preocupado. Tô preocupado com a Copa do Brasil. Primeira fase, o Vasco vai ter que viajar lá pro Mato Grosso e com esse futebol aí, nada me garante que o Vasco vai passar de fase. Você acha, Vene, que não pode virar uma chavinha? Aliás, isso foi um debate que a gente teve aqui no ano passado, lembra?
talvez por mudar a competição, a logística também. Por exemplo, essa é uma logística de viagem mais cansativa às vezes do que você pegar um avião, como é para Volta Redonda também. Às vezes você vai ter uma quilometragem grande, né? Foi por isso que o Flamengo optou por aceitou jogar no Mané Garrincha contra o Volta Redonda a jogar no Raulino de Oliveira. É menos cansativo. Porque a logística é menos cansativa. Parece meio porque a estrada, se você pegar um engarrafamento, um trânsito, um acidente, você fica ali parado. E é verdade. É uma viagem de carro. E querendo ou não, você ir para Brasília, você tem avião fretado, enfim, eu acho que é menos desgastante. E de fato, é desgastante você viajar para Saquarema, querendo ou não. Eu concordo com o Pedrosa, o gramado horrível, mas eu acho que o Vasco não jogou mal por conta do gramado. Eu acho que o Vasco jogou mal por conta da atuação mesmo dos jogadores. Por exemplo, se você parar e analisar, o Vasco começou com 3 volantes, que é até uma escalação que ele vem adotando nas últimas partidas. Você com 3 volantes, entre aspas, levar sufoco do Sampaio Corrêa em determinado momento, contra-ataque, é errado. Não faz o menor sentido isso acontecer. E, de fato, o Vasco fez mais uma partida bem fraca. Quero chamar a atenção de maneira negativa para o Tietê. Eu acho que eu esperava mais, sobretudo do Tietê. Ele fez uma partida muito abaixo. Desde quando chegou o Vasco da Gama, para mim foi a pior exibição dele. Mas o Vasco, em geral, fez uma exibição ruim. Foi uma partida muito ruim de se ver. E eu falei isso aqui no off, não lembro se foi ontem ou se foi hoje que eu comentei com vocês lá no camarim. Esse campeonato carioca é um dos piores que eu já vi no quesito nível técnico. Foi on aqui, você falou isso Eu falei aqui, on? Né? Foi? É um dos piores, se não for o pior que eu venho acompanhando. Mas a produção, Vene, pode confirmar, mas se eu não me engano só teve uma vitória nessa rodada. Todos os outros jogos foram empate. E assim, empate sem gol, o que é justo, tá? Pelo futebol apresentado no Fla-Flu, por exemplo, Vasco e Sampaio Corrêa. Mas aí eu também quero destacar o outro lado aqui da moeda. No caso do Sampaio Corrêa, por exemplo... ganhou, só né? o Madureira que ganhou do Botafogo. É isso. Foi o único jogo que teve vitória no campeonato, na rodada. E que nem foi um jogo bom também, não. Gente. Foi assim, porque os gols aconteceram e tal, por acaso. Mas no caso do Sampaio Corrêa, eu quero destacar um jogador. A gente vive vendo jogadores se destacando estadual e ganhando, por exemplo, oportunidades em clubes maiores. E falamos sempre por aqui que isso é um grande motivo positivo dessa Exatamente. competição. Teve o Lelê, que foi pro Fluminense, teve o Carlinhos, que hoje pertence ao Flamengo, está emprestado à Vitória. Tem um zagueiro do Sampaio Corrêa que já fez partidas interessantes, sobretudo contra o Botafogo também, Eduardo Churran. Tem até nome de craque, né? E ele fez uma boa partida também contra o Vasco. Assim, é um jogador que eu tenho certeza que vai conseguir digamos, um contrato melhor futuramente, Legal. de repente disputar uma Série B. Então tem o outro lado da moeda do Campeonato Carioca que é bom ressaltar Tem também. Lindoso. Lindoso tá no Madureira, né? Mas ele começa assim, vai pro Botafogo, faz uma bonita carreira, né? Porque exemplo recente de zagueiro foi o Sérgio Rafael que veio aqui. Ele tá jogando na Ponte Preta. Tá na Ponte Preta. É verdade. GoCase faz parte do meu dia a dia. Ó, a GoCase tá com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda. Na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro,
a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO. Tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar... É para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Ó, vamos lá. Vamos fazer o quê? Olhar um... Ai... Sério, Pedrosa, eu acho que é pra você que querem mandar um recado. Cadê? Pra Bota mim? aqui. Falaram que é muito bom. Ah, esse garoto aqui que fez a minha montagem. Foi ele que fez. Foi ele, é inteligente. Pé, HD, Flamengo. O Vasco teve 2 melhores momentos. O início e o fim do jogo. Agora, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo. Eu não sei de quem é a imagem, tá? Senão até daria os créditos aqui. Mas teve o jogador do Vasco da Gama discutindo com o torcedor após a partida. Eu posso explicar isso, O tá? João Vitor, foi o João Vitor? informações, porque fica só o vídeo cortado, fica parecendo que ele saiu discutindo com o torcedor. Foi o João Vitor. De forma deliberada. E não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte. Um torcedor do Vasco estava pedindo a camisa do João Vitor desde o começo do jogo. O João Vitor, inclusive, no vídeo tá o quê? Sem camisa. Ele vai lá, tira a camisa para dar pro torcedor do Vasco. Só que outro torcedor começa a xingar o João Vitor à torta e à direita. E aí o João Vitor retruca xingando também. Eu não vou defender aqui a atitude do João Vitor de retrucar o xingamento, até porque o torcedor tá ali, pagou o ingresso, viu um jogo horrível, inclusive de todos, não só do João Vitor, mas coletivamente de todo mundo, e o certo é o jogador ter cabeça e ficar quietinho, ir pro vestiário, fechar a casinha. Mas é só pra não parecer que o João Vitor saiu brigando com o torcedor sem que isso não tivesse contexto. O contexto foi esse, explicando aqui pra você, que viu o vídeo e só o João Vitor tal. O João Vitor deveria ter feito isso? Não, mas o João Vitor foi entregar uma camisa que o torcedor tinha pedido pra ele e ele recebeu os xingamentos e depois xingou de volta. João Vitor tá errado, mas só pra explicar o contexto pra gente não ser injusto com o atleta também. E assim, Em cima desse contexto, eu continuo achando que o jogador tá errado. Ele tem que não estar pode pronto pra isso, discutir né? com Mas o acontece torcedor. que quando você tá muito próximo, Sim. mas ele tá à proximidade. Tô te entregando aqui uma camisa. Aí eu tô te entregando, aí vem aqui e ele começa a me xingar. Tem que ter muito sangue frio, né? Eu acho que eu teria, mas muita gente eu sei que não. É difícil, Esse né? é o diferencial Mas de ele tá- vários jogadores. É você ter sangue frio. Não dá pra você discutir com o torcedor depois de uma Não, partida não dá. terrível que o Eu Vasco também acho fez. que não. Eu acho que o torcedor... Óbvio, eu não sei o que o torcedor falou também. Ele não pode passar dos limites. Mas o torcedor Não, que foi paga- xingado, foi xingado. O que o torcedor fez, ele pagou o ingresso, ele tem o direito, entre aspas, de protestar. Dentro do limite, obviamente. Se foi dentro do limite, o zagueiro errou O totalmente. certo, dentro do show de horrores que foi ontem, é fechar Ele a casa e e ir nem pro ia dar a vestiário. camisa, é verdade. Fica quieto, Assim entendeu? os jogadores fizeram, né? Nem entrevista deram depois do verdade, é jogo. a melhor coisa. Justamente pra você não cair na tentação de responder. Ô, Lucas Pedrosa, tem drone da venda do GB no Vasco? É Na isso? verdade, é a venda que não, dos que não foram, né? Por quê? Porque o GB foi vendido ao Fenerbahçe por 3 milhões de euros, vendia até para você esses valores na manhã de hoje, só que a informação da imprensa turca é que o GB foi reprovado nos exames físicos e ele não vai ser vendido. Ele seria até repassado ao Kazim-Pampa, se eu não me engano, que é o nome do time, e por um empréstimo, mas o GB volta para o Vasco da Gama, teoricamente, por conta da reprovação dos exames que ele teve. Marcelo Santana, que é até o diretor de futebol do Vasco, viajou com ele para fazer essa venda. O GB é um jogador de 20 anos, que até era uma promessa da base do Vasco, mas ele teve uma lesão muito séria no joelho do ligamento cruzado anterior. Segundo as informações da imprensa turca, o problema da detecção do exame era na perna direita. Ou seja, a gente tem que esperar para ter mais informações. Mas o fato é que a venda foi cancelada, segundo a imprensa turca. Muito incomum acontecer, mas a gente lembra o Wesley, né? Não é comum, Mas não. foi o Wesley? Quem foi ultimamente? Fernanda, olha só para contextualizar, os turcos eles são muito chatos com relação ao exame médico na hora de assinar um contrato. Vou dar um exemplo que aconteceu com o Gustavo Henrique, zagueiro que era do Flamengo e foi pro Fenerbahçe. O que aconteceu? Lá eles não gostaram do que viram no joelho, porque tinha uma grave lesão no joelho. Na verdade ele já teve, né? Porque ele operou e tal. O que os turcos fizeram? Não, ele não vai ser aprovado. Aí o que o Flamengo na ocasião fez? Beleza, vamos fazer o seguinte, eu empresto o jogador para vocês por um determinado período. Durante esse período, se ele não tiver problema nesse local, no joelho, vocês compram o jogador?
e assim foi feito. Porque na ocasião o Jorge Jesus queria muito o Gustavo Henrique. E os turcos, eles são chatos mesmo, são exigentes. Não é nenhum absurdo. Aí muita gente vai parar e vai criticar o jogador e vai dizer assim, nossa, como no Vasco aceita um jogador assim? Não, não é isso. É isso. Não, ele porque eles são treinando. exigentes. Ele estava treinando, inclusive, tem vídeos aí do começo desse ano dele treinando normalmente. O ponto é, eles verificam também o risco de lesão. Não é só se o jogador tem uma lesão ou não, é o risco de lesão. E pelo que a imprensa turca está falando, não foi nem o joelho que ele machucou, que é o esquerdo, foi o joelho direito. Então, assim, tem que aguardar mais informações até para saber se esse tipo de negociação pode encaminhar para isso. Cara, vou emprestar eles aqui, ver aí o que vocês querem fazer e depois a gente compra. Mas o fato é que hoje essa negociação está travada.